Terceira Era, capítulo 11b, A Origem dos Rohirrim. Yo! Sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar da origem dos Rohirrim. Rohirrim é como são chamadas as pessoas do povo do reino de Rohan, mas esse nome lhes é atribuído por forasteiros, mas eles mesmos se denominam de Eorlingas, os seguidores de Eor o Jovem, o seu primeiro rei. Eles também são conhecidos como os Cavaleiros de Rohan ou os Mestres dos Cavalos, uma vez que eles possuem fortes conexões com esses animais que se encontram inclusive em seus estandartes. Mas de onde exatamente vieram os Rohirrim ou Eorlingas? Bom, as suas origens podem ser traçadas até os primeiros homens a despertar nos dias antigos, conhecidos como os Edain. Os Edain despertaram na região de Hildorian, na primeira era da Terra-média, mas Morgoth lançou uma sombra sobre eles e muitos foram corrompidos com a sua maldade. Apesar disso, alguns escaparam e fugiram para o oeste, buscando o calor que sentiam advindo da luz dos Valar em Aman. E dentre esses homens, alguns atravessaram as Montanhas Azuis e foram o mais a oeste que conseguiram, chegando até a região de Beleriand e interagindo com os Eldar e Sindar que lá viviam. Estes ficaram conhecidos como o Grande Povo e o Povo Menor, e deram origem às casas de Hador e de Beor, respectivamente, mas não é deles que nós trataremos aqui hoje. Acontece que alguns Edains do Grande Povo e do Povo Menor ficaram no meio do caminho se estabelecendo na região de Eriador ou mais para trás ainda, ao norte da região de Hovanian. Mais tarde, durante a Segunda Era, os Dúnedain passaram a chamar esses homens de Homens Médios. E dentre esses Homens Médios, haviam aqueles que se estabeleceram em Hovanian, aos quais os Dúnedain de Gondor, durante a Terceira Era, chamaram de os Homens do Norte. E os Homens do Norte foram aliados importantes de Gondor na luta contra os Easterlings, que constantemente invadiam Hovanian, a qual a parte sul fazia parte de Gondor, e sendo assim, lhes foram concedidas as terras nas partes sul e leste da Floresta das Trevas, no ano 1000 da Terceira Era da Terra-média. E alguns homens do norte de fato foram morar nessas terras, mas outros resolveram permanecer ao norte, formando o povo da cidade de Vale, próxima à Montanha Solitária. E durante esse período, aqueles que desceram se tornaram cidadãos de Gondor, pois as fronteiras do reino se estendiam muito além do rio Anduin. E apesar dessa cidadania, esses homens do norte falavam outro idioma e moravam bem afastados de Osgiliath e do resto do reino, não tendo muito contato assim com os Dúnedain. Com o passar dos séculos, o líder dos Homens do Norte, Vidugavia, se declarou rei de Hovanian e ali viveu com seu povo. Os Easterlings, descendentes dos homens atingidos pela sombra de Morgoth, invadiram Hovanian no século XIV e o rei de Gondor mostrou lealdade aos Homens do Norte, destruindo os invasores. O rei ainda enviou seu filho para o tal reino de Hovanian como um emissário para entender melhor a cultura e estreitar a amizade entre os dois povos. Porém, o príncipe dos Dúnedain se casou com a filha de Vidugavia, a bela Vidumavi, e tiveram um filho chamado Vinitaya. Eventualmente, Vinitaya subiu ao poder em Gondor sob o nome de Eldacar e se tornou rei, o que gerou uma guerra civil no reino. Eldacar teve o trono usurpado e fugiu para Hovanian, para viver entre os Homens do Norte. Mais tarde, eles então formaram um exército e reconquistaram o trono de Gondor junto de Eldacar. E após esse episódio, a amizade entre os Homens do Norte e os Dúnedain de Gondor ficou mais forte do que nunca. Então veio a Grande Praga, que levou metade da população de Hovanian com ela. E os Easterlings, se aproveitando dessa situação, invadiram Gondor e atacaram primeiro os Homens do Norte. O rei de Gondor então enviou um exército para defendê-los junto de seus guerreiros, mas ambos os povos haviam sofrido muitas perdas com a Grande Praga e tomaram um pau na Batalha das Planícies. Assim, com as suas terras ocupadas pelos Easterlings, os sobreviventes dos Homens do Norte que não foram escravizados se dividiram. Alguns fugiram para Gondor, que agora teve a sua fronteira reduzida, se estendendo apenas até o rio Anduin. E outros foram para o norte, se juntando ao seu povo na cidade de Vale, próxima à Montanha Solitária. E um terceiro grupo remanescente dos Homens do Norte seguiu um cara chamado Malor para os vales do Anduin, onde eles fixaram residência, e estes ficaram conhecidos como os Eotheod. Gondor não sabia dessas migrações e, com consequência, não sabia da existência dos Eotheod.
e eles só foram tomar conhecimento em 1899, porque Marró foi lá avisar ao Reino de Gondor sobre os planos dos Easterlings de atacar o Reino do Sul. Gondor então preparou um exército e Marró preparou um Eored, que são os guerreiros de elite dos Rohirrim. E com uma revolta dos homens do norte escravizados, atacaram os Easterlings que haviam invadido Rhovânia. Dessa forma, eles conseguiram expulsar os invasores, e então voltou para os vales do Anduin, nunca mais retornando aos seus lares originais em Rhovânia. E assim, teve início a linhagem dos lordes dos Eotheod, e no tempo do segundo deles, Forthwine, os Easterlings começaram a causar problemas novamente. Ele então avisou o reino de Gondor sobre isso, e logo uma nova invasão dos Homens do Leste teve início. Novamente, os Eotheod se juntaram aos Dúnedain em uma batalha que ficou conhecida como o Desastre de Ithilien, onde morreu todo mundo, mas no final um Lorde de Gondor chamado Eärnil salvou o dia e derrotou os invasores. Agora, os Eotheod eram conhecidos em Gondor como pessoas de confiança, e os povos passaram a interagir mais. Após a queda de Angmar, as montanhas ao norte da Cordilheira das Montanhas da Névoa ficaram mais tranquilas, e os Eotheod, cansados de lidar com as invasões dos orcs da Floresta das Trevas e com os possíveis ataques dos Easterlings, migraram novamente para o norte, seguindo as margens do rio Anduin. Eles se estabeleceram no ponto onde as Montanhas da Névoa e as Montanhas Cinzentas se encontravam, onde seu líder, que nessa época era um cara chamado Fram, matou um dragão chamado Skatha. E graças a esse incrível feito, em homenagem a Fram, os Eotheod nomearam sua cidade de Fransburg. Algumas gerações passaram e o líder dos Eotheod, Leod, morreu tentando domar Felaroth, o primeiro Mearas de Rohan. Porém, seu filho Eorl domou o cavalo e se tornou o líder dos Eotheod. Um tempo depois, Gondor foi atacada de surpresa por uma massiva força dos Easterlings e pediu novamente a ajuda dos Eotheod. Devido à urgência da situação, Eorl não teve tempo nem de enviar uma resposta e cavalgou com seus melhores guerreiros ao resgate dos Dúnedain. Eles fizeram toda a diferença no campo de batalha, salvando Gondor da ruína e destruindo seus inimigos. E assim, o regente lhe concedeu a parte norte de Gondor, entre o Anduin e as Montanhas Brancas, onde Eorl fundou o reino de Rohan, e os Eotheod passaram a se chamar Eorlingas ou Rohirrim.